Sugawara. Esse aqui é o PROAC 39/2021 da Secretaria de Economia e Cultura Criativa do Estado de São Paulo. Esse aqui é a videoaula As Faixas Aéreas, suas diferentes possibilidades, e a gente vai abordar alguns diferentes tipos de faixas aéreas, as questões das pegadas, como funcionam, alguns exercícios de aclimatação ao aparelho e algumas rotinas básicas para poder ajudar vocês aí, sejam nos seus treinos de maneira individual ou para aumentar seu repertório nas suas aulas. Vamos lá? Essa aqui é uma faixa, todo mundo pensa assim, a faixa aérea é tudo igual, mais ou menos. É claro que os primeiros exercícios básicos são iguais, né? Igual ao corda-lese e tecido, né? O jeito que você faz uma subida clássica ou tradicional ou a subida normal na corda lisa é igual no tecido. Mas conforme você vai evoluindo na modalidade, no aparelho, tem algumas particularidades que vão influenciar na dinâmica, né? E o que é interessante? Isso aqui é uma faixa de uma empresa quebecois chamada Le Fourré. É uma faixa de nylon revestida aqui com um tipo de brim. E aqui a gente vai ver algumas questões. Eu gosto desse tipo de contraestafa, um pouquinho menor e mais firme. Não tem muito segredo sobre como colocar a mão, né? Quer dizer, tem gente que fecha tudo aqui, ó. Dá um close aqui. Camera woman. O pessoal bota aqui, certo? O que acontece? É sempre importante a gente ver... tem um princípio, né, treinamento físico, que é o princípio da individualidade biológica, que é o quê? Você tem que respeitar as individualidades corporais. Você fala, Sugawara, o que isso tem a ver com faixa? Tudo. Porque se você coloca aqui, o que acontece? Ó, a sua mão fica meio vazada aqui, ó. Eu não consigo sentir uma pega, fica um vácuo aqui dentro. Então, às vezes, é melhor você não fechar toda a contraestafa e deixar ela no limite que você consiga pegar esse gordinho aqui, ó. Isso aqui ajuda. Outro detalhe é que tem gente que gosta de botar aqui embaixo às vezes. Eu particularmente não gosto muito, porque isso aqui você está esmagando e puxando sua pele de uma maneira que não precisa. Uma maneira que eu julgo mais confortável é você tentar botar a alça da estafa mais ou menos aqui, ó, na junção da articulação do seu punho, e aí você fecha e pega. Aí alguém pode perguntar, nossa, e se eu for voar eu vou cair desse jeito? Calma lá, não vai. Quando você for fazer coisa com uma mão em suspensão, normalmente você coloca a faixa aqui, né? E a outra faixa vem pela frente. E aí você segura aqui, ó. Aí quando você fosse soltar, isso aqui não escapa, ó. Ó, se eu abro a mão e puxo, é bem difícil eu cair, né? Então, uma maneira bem segura de você conseguir fazer isso é você colocar aqui dessa maneira, ok? Agora, uma coisa importante com relação a como enrolar a faixa no apoio. Pode parecer uma bobeira, mas não é. Ainda mais, eu não sei, é que essa faixa ela é muito boa, né? Você pode ver que não tem tanta diferença aqui na junção do corte dela. Quando você vai fazer coisa no apoio, é bem diferente, principalmente que tem algumas faixas um pouco mais simples, você enrolar com a costura para dentro. E se você deixar, na hora que você for enrolar a faixa, deixar a costura para fora aqui, ó, para não pegar o dorso da mão, porque quando você for enrolar, ó, você vai falar, isso faz diferença? Faz. Se você vai fazer só 30 segundos, 5 minutos de treino, não faz diferença realmente. Agora, se você tem uma rotina diária de treino de faixa ou está fazendo muitos elementos no apoio, o fato de essa costura ficar para fora vai machucar um pouco menos sua mão. Mais uma vez, é claro que depende de corpo para corpo. Depende, tem gente que a gente brinca no circo, é mais casca grossa, aguenta, e tem gente que às vezes realmente tem uma sensibilidade um pouco maior. Então, visando a saúde do seu corpo e sua saúde mental, espiritual, intelectual, tenta se proteger, né? Então, uma das maneiras que eu sempre sugiro para as pessoas, ainda mais quem tem algumas faixas um pouco mais simples, que a costura fica muito aparente, não é tão bem acabada assim, e deixa sempre a costura para fora, porque quando você for subir no apoio, isso aqui não vai te machucar tanto, belezinha? Vamos lá. Aí tem aqui a faixa, essa aqui é uma faixa da Circus Concept, uma outra empresa canadense. Uma faixa, essa aqui é de arame de fiber. É bem interessante essa faixa. É legal falar sobre antigamente tinha bastante arame de fiber, Kevlar, são diferentes tipos de faixas e cada uma delas obviamente tem um custo-benefício diferente, tem uma pegada diferente. Eu sempre falo assim, é igual praticar lira, né? Lira de 1 ponto, lira de 2 pontos, a lira ancorada com corda, lira ancorada com sling, sem nada, só a lira e o cabo de aço.
Isso vai encapada ou lira não encapada? Faixa a mesma coisa. Você vai ter que avaliar com o passar dos anos, com a prática, você tem que pesquisar os tipos de faixas diferentes, porque ela vai ter uma pegada diferente, uma dinâmica diferente quando você faz um número, né? E aí você fala assim, mano, para que serve uma faixa de alça torcida? Mais uma vez, né? Tem diferentes tipos de corpos, tamanhos, pesos, tamanho de mão. A faixa tradicional, ela vai ficar, ela não é, por não ser torcida, ela dá uma dobrinha aqui nessa junta. A faixa de alça torcida, olha que interessante, quando você coloca a mão, ó, ela encaixa certinho. Ela não há uma agressão tão grande para a mão. Por que eu tô falando isso? Porque uma mão pequena, a mesma faixa para uma mão pequena, ela vai com a prática constante, com muita carga de horas em cima, dá diferença, né? É que eu falo, uma vez ou outra na vida e na morte não faz diferença. Agora, no treino constante, para quem visa um alto rendimento, nem na faixa eu digo, muita gente, isso desde 2008, quando eu comecei a viajar para o Canadá, treinar com pessoas fora, eu via muitas pessoas que treinavam faixas não para serem aerialistas especialistas em faixa, mas para pegar esse condicionamento físico e algumas técnicas e adaptar para a corda lisa, para o tecido, para as outras modalidades, né? Que é um excelente aparelho de condicionamento físico. Então, o que acontece? Para algumas pessoas que têm uma faixa, às vezes, que a pegada é muito dura, que torce muito, machuca a mão, você tem uma faixa de alça torcida, que essa voltinha dela costurada torta, aqui ó, ela é costurada torta, ela já fecha e fica certinho na mão, ó. Lembra que eu falei na outra faixa? Olha o tamanho dessa contra-estafa aqui, ó. Ela pega certinho no meio da mão. Ela tem a altura certinha e a pegada dela é super gostosa, né? Mais uma vez, assim, ó, aqui eu fiz erradinho, na verdade essa faixa era pra estar outra mão. Edita aí, Cruzebeck. E aí você vai colocar e fechar aqui, ó. Vai ficar bonitinha, tá bom? Então temos aí a nossa faixa de alça torcida. Olha aqui de novo, trazendo agora a faixa Big Loop. Efusivos aplausos. Faixa Big Loop, essa faixa de uma empresa norte-americana chamada Air Animals. É uma faixa bem interessante. O que eu gosto nela, né? Quando você abre ela, como vocês viram em um outro vídeo anterior que eu mostrei o training kit dela, que é a placa de coragem que ela vem montada, ela é bem interessante. Ela é como se fosse o hammock ou o tecido gota, né? Que você pode usar. Então ela é um excelente recurso, por exemplo, para quem gosta de pesquisar coisas baseadas no tecido gota, ou fazer alguns elementos diferenciados, como quedas, né? Só que aí é legal que você tem que estar um pouco mais alto, tem que ter um sistema de moitão ou de motor para você poder pesquisar algumas quedas e algumas transições. Ela é muito interessante que ela vai permitir, além, você pode usar ela separada, né, para fazer uma série de figuras, elementos, ou usar junto, como se fosse uma gota única e montar, fazer queda, figuras, um monte de pesquisa que se abre. E aí, obviamente, ela vem com as contra-estafas, né, que você pega aí, ó, você coloca aí nela. Nesse caso, aqui não tem muito segredo, né, vocês viram nos exemplos anteriores, como se coloca lá, como é que monta, então não tem muito problema, é que não tem muito segredo, né? Na verdade é só você abrir aqui, ó, pegar e fechar, ela é super confortável essa faixa, e mesma coisa quando você for usar em um braço só, uma bloqueada na frente ou outra atrás. E outra coisa interessante que eu gosto desse aparelho é que, por exemplo, por ela ser um pouco mais, tem outras possibilidades. Você pode brincar de botar no cotovelo, caso você queira, a dobra do cotovelo, se esquentar, pra fazer outras figuras. Se você tá no lugar que tem mais altura, você pode brincar, tirar a contra-estafa, ou passar a dobra da sua curva, botar o tornozelo, ou mesmo pegar no quinha, fazer um monte de coisa, né? Então você pode pensar assim, então essa é a faixa ideal, né? Cara, depende. Por que eu falo que depende? Porque quando você for começar a trabalhar as enroladas, né? Enrolada de perna e braço, enrolada de braço, qualquer uma variação delas, tem alguns detalhes que vão começar a fazer diferença, porque olha só aqui, ó. Ela é dupla, né? Então, para cada enrolada de braço ou de perna e braço que você enrolar aqui uma vez, na verdade está sendo duas. Ou seja, acaba tendo uma pressão, um atrito maior nas partes do seu corpo. Então, para cada duas enroladas de braço que você faz aqui, é praticamente como se fosse 4 em qualquer faixa simples, né? Então, assim, dá para fazer as enroladas aqui? É claro que dá. Só que assim, não vai ser a mesma coisa, não vai ser tão confortável
como se fosse numa faixa tradicional, seja a self-closing, seja a de alta torcida, seja tradicional, porque ela é dupla, mas em compensação ela vai te permitir você fazer um monte de queda, um monte de outras figuras, em alguns lugares chamam isso de body contour, e aí o que acontece é que dá para pesquisar muita coisa de contorção aqui, legal. Então você aí que é professor, professora, professor e quer talvez oferecer algum outro elemento diferente, vale a pena investir nesse equipamento, porque ele, principalmente para quem quer ter um aparelho de entrada, porque ir na faixa direto é meio pesado, eu sei, é pesado, dói, machuca, por mais confortável, por melhor que seja o aparelho. Ter um aparelho desse que permite pesquisa, permite outras possibilidades, pode ser uma boa solução. Você tem uma faixa Big Loop aí e dá o pessoal brincar com coisa na axila, com coisa na lombar. Por exemplo, fazer portagem aqui é super tranquilo, porque você faz como se fosse um tecido gota. Óbvio que tem que estar um pouco mais alto, né? Você faz a portagem pela lombar, com curva, tranquilamente, ou mesmo nas axilas, ou mesmo como se fosse o tradicional Cristo no trapézio, uma lira, né? Então pode ser uma opção bem interessante aí para você que quer brincar. Tá ok? Olha aqui, mais uma faixa diferente. Essa faixa chama de self-closing, faixa autoblocante. Por quê? Essa é uma faixa de uma empresa francesa. Quando fui lá no DME assistir, tinha um standzinho de uma empresa vendendo alguns produtos, acabei comprando uma dessa. A gente tem na companhia uma do Alexander, da Trapeze Shop, a alemã, que é super boa, confortável, só que é um pouquinho mais fina. E essa aqui é uma empresa francesa muito interessante. O que ela tem de interessante essa faixa? Porque ela se fecha sozinha. Aqui, ó. Você não precisa nem segurar nada, você solta todo o seu peso. Você fica esmagado de aqui. Não tem como você morrer nunca aqui nessa faixa. Mas mesmo assim é o mesmo esquema. Por exemplo, se você quiser por algum motivo simplesmente segurar aqui para no meio do número soltar e pendurar, pode ser. Se você quiser, na verdade, tem um detalhezinho importante para falar. Essa faixa, ela tem um lado certo. O lado reto dela é o lado que vai ficar a sua mão. Por exemplo, eu não vou botar essa faixa nessa mão porque, como fica torcido, não vai ficar legal. Então essa faixa, o lado que estiver reto, com a alça para fora, vai ser da mão direita e o outro, obviamente, da mão esquerda. Vai ficar certinho. Então é uma faixa bem interessante que você consegue, simplesmente abrir a mão e quanto mais, você bota o peso, você vai ficar presa. Mas mesma coisa, se você quiser botar só uma mão e quiser, quero ficar mais seguro, tranquilo. Você enfia primeiro uma das faixas aqui por trás e a outra aqui pela frente, bloqueia, mas não precisa, né? Isso aqui você pode até colocar aqui, mas não precisa, porque é uma faixa super segura, né? Você pode ver que a espessura dela, que é um pouquinho mais fina, né? Ela acaba não esmagando tanto, mas ela é super resistente. Aliás, todos os produtos são certificados aqui. E novamente, ela, para quem gosta de fazer coisa balançando muito, girando ou em altura e tá com receio, cara, isso aqui não tem como você morrer. Só se alguém passar uma tesoura, né? Mas o que eu quero dizer é que, como vocês puderam ver, mesmo se eu soltar as mãos aqui dentro, você nunca vai cair. E aí é legal para quando você quer fazer coisa de faixa, alguma coisa na parada de mão, você tá com a mão livre, né? Se a outra pessoa, parceira, for lá em cima, né? Aí você pode pensar, então essa é a melhor faixa que tem. Não sei te dizer. Porque, por exemplo, quando você for fazer alguma combinação, alguma sequência de número, que você precisa tirar rápido a faixa para enfiar no seu tornozelo ou para fazer qualquer outra coisa, não é, às vezes, a coisa mais prática, né? Porque, imagina, você tirar tudo isso, tá em suspensão, passar no tornozelo, passar no pé para travar. É claro que se for fazer... por exemplo, ficar em suspensão invertida com o tornozelo aqui dentro, super seguro, massa. Mas se você quer fazer alguma outra combinação de elemento, aquela enrolada que é enrolada só começa no tornozelo, né, só pela perna e no braço, pode não ser a opção mais interessante, porque vai dar muito trabalho você ficar tirando isso aqui. Mais uma vez, é uma outra opção de um produto.
para você pesquisar, para você ver, de repente o seu número é baseado somente em balanço, voos e giros, e você está de boa com relação a outro tipo de repertório. E para você pode ser mais seguro isso aqui, porque você vai ficar travado, ser de boas, tranquilão, sem nenhum problema, beleza? Ah, essa faixinha colorida, gosto muito dela. Essa aqui é conhecida como faixas australianas, e essa faixa tem uma história legal. É louco, né? Fala faixa australiana, porque basicamente esse material só tem na Austrália. Mas a técnica é chinesa, né? Porque basicamente a gente tem duas escolas de fazer faixa, né? A escola russa e chinesa, né? E a escola chinesa, ela trabalha muito com queda, com muita pirueta, com muita coisas dinâmicas. Era bem interessante. E essa tipo de faixa, ela é feita sempre foi assim, ó. Pra usar, não é uma de cada lado, é duas segmentos de um lado e dois do outro, né? Eu nunca vi nenhum aluno do Nike antigamente usando somente uma delas, e eu não usaria porque eu acho que é uma questão de segurança, né? E o que é interessante dessa faixa? Você olha assim e fala, mano, ô Sugawara, cadê a alça? Não tem alça. Meu Deus, vou costurar uma alça. Não precisa costurar alça. Porque na tradição que o chinês usava, você faz, na verdade, uma tipo de trava, né? Olha aqui como é que faz a trava aqui nessa faixa. Você bota aqui no punho, de trás para frente, ó. E aí tem um negocinho que eles faziam que era isso, ó. Você pega aqui e joga por fora. Você se bloqueou. E mais uma vez, ó, é bem seguro, ó. Você se balança, ó. Você não cai de jeito nenhum. Mas por que isso aqui é interessante? Porque normalmente, agora eu vou fazer de um modo como é que tradicionalmente a galera fazia. É assim, ó. Como é que é o pessoal lá do Mr. U gostava de ensinar? Você faz uma trava em um dos lados, ó. Pega a sobra. E aí tem um truquezinho para fazer o outro nó na mesma altura. Isso aí foi técnica minha mesmo. Eu fui brincando para descobrir como é que ensinar isso de jeito mais rápido. Você faz um triângulo de ponta cabeça. Aqui, ó. Você vem de frente para trás e quando você torce, tá basicamente na mesma altura. Se for um ajuste, ajuste pouco, ó. Você ajusta aqui. E aqui nesse lado, você não faz nó. Aí você pergunta, mas por que você não faz nó? Muito simples, porque lembra que eu falei que a técnica chinesa é baseada em muitas quedas e muita coisa dinâmica? Normalmente quando o chinês ou o pessoal lá do Nike fazia antigamente nesse estilo de faixa os movimentos de quedas, eles terminavam, soltavam uma mão. Fazia várias quedas terminando somente num braço, ou seja, é uma técnica um pouco arriscada e difícil. Tem que ter uma progressão para você poder, o seu corpo, seu punho, cotovelo, ombro, se acostumar com as quedas, né? Então isso é uma maneira que eles gostavam muito de usar para terminar sempre num braço e o outro se deixa uma trava falsa. Então confira comigo no replay novamente. Não tem erro, não requer prática nem tão pouca habilidade. Ah, faz com a esquerda, vamos fazer com a esquerda. Ajusta. Aqui, ó, pega, joga para trás, bloqueou. Sobrou, segura junto. Vai pegar aqui, ó, triângulo de ponta cabeça. Triângulo de ponta cabeça, a mãozinha vem de frente para trás e tá montado certinho na altura e segura aqui, ó. Aí alegre, feliz e contente, você vai fazer os seus exercícios da aula. Achou que eu tinha ido embora. Achou errado, fofinha. Gravando. Oiê, tava com saudade de mim? Não tava não, que eu sei, mas tudo bem.